Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 12 de novembro de 2024, 5 da tarde aqui em Kiev e também em Jerusalém, meio-dia no horário de Brasília, lá no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos informações de ações israelenses aqui na faixa de Gaza e também no sul do Líbano. Nesse meio tempo, teve uma tentativa do Hezbollah de atingir Tel Aviv com 3 foguetes de longa distância. Felizmente, os 3 foguetes foram interceptados no meio do caminho e foram destruídos, nada foi atingido em Tel Aviv, mas uma imagem impressionante a interceptação. Israel continua a ação aqui no sul do Líbano e mandou a ordem de evacuação de várias cidades aqui, justamente porque tem pretensão de eliminar alvos do Hezbollah nessa cidade, né? Do ponto de vista diplomático, a grande novidade é a possível indicação do senador Marco Rubio, da Flórida, como secretário de Estado americano. É uma excelente notícia tanto para Israel quanto para a Ucrânia, se for confirmado. Ainda não foi confirmado, mas tudo indica que será o Marco Rubio. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bitman, Jaspion Enferrujado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando aqui sobre a situação na faixa de Gaza, continuam as operações israelenses aqui no norte, principalmente controlando o campo de Jabalia e Beit Lahia. Conforme diz o Luciano Barak Casalunga aqui, tem várias imagens aqui dos combatentes do exército israelense fazendo operações ali no norte da faixa de Gaza, justamente limpando aquela área ali, né? Então continuam as operações ali. Também teve a destruição de um túnel naquela região, mais um túnel aqui na faixa de Gaza que foi destruído pelas forças israelenses. O tempo todo eles estão encontrando novos túneis lá e, evidentemente, depois de avaliar tudo que tem no túnel e identificar eventuais armas e coisa e tal, eles destroem o túnel para não ser mais usado pelos terroristas do Hamas, né? Também tivemos uma informação preocupante que num caminhão de ajuda humanitária indo para a faixa de Gaza foi encontrada uma sacola com munição, né? Então o exército israelense descobriu uma sacola com munição em uma ajuda interna em direção à faixa de Gaza, né? O comboio que estava indo entre o norte e o sul da faixa de Gaza foi coordenado com a comunidade internacional e estava sendo monitorado pelo IDF e detectaram um movimento não usual na passagem do comboio na rota designada, né? Daí ele foi parado para inspeção e durante essa inspeção o exército israelense descobriu uma sacola contendo munição para armas, disse o pessoal, né? Tá aqui uma sacola, não é uma sacola grande, tá? A suspeita é que no meio da passagem entre uma parte da faixa de Gaza e outra, o pessoal do Hamas tenha conseguido colocar esse pacote para passar essa munição para o pessoal no sul da faixa de Gaza. Seria essa a intenção, né? Felizmente Israel estava atento e evitou que isso acontecesse. O risco sempre é esse, né? Será que isso não está acontecendo em mais comboios, em mais caminhões de ajuda humanitária, né? Isso é sempre uma preocupação aqui, estava junto com uma série de outros itens aqui. Bom, o Hezbollah liberou uma informação que liberou um vídeo do lançamento dos foguetes de ontem. Você lembra que ontem o Hezbollah fez um lançamento com um grande número de foguetes, né, atingiu várias áreas do norte de Israel, acabou causando bastante prejuízo, e agora eles lançaram essa imagem que chegou a se falar em 150 foguetes. No final, o número correto é em torno de 90. O Hezbollah lançou esse vídeo aqui falando sobre o lançamento desses foguetes. Incluíram foguetes de longo alcance Fajr 1 e Malak 2, que são foguetes fabricados pelo Irã, né? Bom, também teve hoje uma ameaça contra Tel Aviv, teve um grande alarme de ataque aéreo aqui em boa parte de Tel Aviv. Justamente o risco eram 3 grandes foguetes de longo alcance que teriam sido lançados pelo Hezbollah em direção a Tel Aviv, mas todos os 3 foram interceptados com sucesso, ou seja, nenhum deles acabou atingindo o solo. A gente tem a imagem aqui de uma das interceptações, deixa eu colocar aqui. Dá para ver aqui o momento que o foguete é atingido ali, tá vendo no céu? Então esse daí foi uma das interceptações ali, deixa eu tocar de novo aqui, o foguete vindo ali e sendo atingido aqui no alto, né? Ou seja, uma das interceptações foi essa, teve mais 2 foguetes que também foram interceptados,
Então, excelente notícia. Isso aqui tem a imagem de alguns outros deles aqui, mas já tinham sido interceptados antes, né? Então, que bom que não teve nenhuma consequência disso daí, né? Bom, nas últimas horas, o exército israelense chamou a evacuação de mais uma série de cidades ali no sul do Líbano. Tinha gente falando em cessar fogo no Líbano, mas não vai ter cessar fogo não. Como a gente falou, aqui várias, são essas cidades aqui, tá, que estão marcadas com esse símbolo de boia salva-vidas aqui. Essas cidades todas aqui foi avisado, Israel avisou aos residentes para saírem de lá porque elas serão alvo de ações israelenses aí nos próximos dias, né? E lógico, Israel tem que responder a esses ataques do Hezbollah, sabe de onde saíram esses foguetes, de onde saiu esse ataque, e está fazendo a destruição devida ali na região, né? Aqui, a 36ª Divisão do Exército Israelense atingiu novos alvos que pertencem ao Hezbollah ali no sul do Líbano, mais um monte de coisa atingida, um monte de lançadores de foguete, um monte de depósitos de munição e outras instalações do Hezbollah ali no sul do Líbano, né? E o pessoal botando observação aqui de como é que está Beirute, né? Isso aqui é uma imagem de Beirute, tá? E o pessoal falando, olha só, se o Hezbollah continuar tentando atingir Tel Aviv com foguetes, Beirute vai rapidinho chegar igualzinho à faixa de Gaza, não vai sobrar nada na cidade de Beirute. É bom o Hezbollah parar com essa brincadeira de ficar tentando atingir a capital de Israel, né? E nesses ataques israelenses no sul do Líbano foi eliminado o Moussa Korani, que é mais um líder do Hezbollah, que também foi eliminado aí nesse ataque israelense de ontem para hoje, menos um para contar a história. E continuam os ataques, tá? Aqui são mais alvos. Israel toma esse cuidado de avisar onde vai fazer o ataque, é algo que Israel faz para poupar a vida de civis. Lembra que isso daqui é uma concessão, tá? Porque na verdade quando você faz esse aviso, evidentemente os terroristas também vão fugir do local, né? De qualquer forma, Israel entende que é melhor perder a oportunidade de matar os terroristas do que acabar atingindo civis, então está avisando aqui alguns dos prédios aqui no Líbano, particularmente em Beirute, que serão alvo dos próximos ataques. E alguns desses ataques já aconteceram, aqui já é um desses locais que tinham sido marcados como ponto de evacuação, aviso de evacuação antes, e essa é a história, né? Embora muito do Líbano seja inocente, sejam pessoas que não querem essa guerra, o Hezbollah acabou tomando conta do Líbano, então não tem outra alternativa a Israel que não seja destruir essa infraestrutura do Hezbollah ali no Líbano. Infelizmente, alguns danos civis são inevitáveis. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre operações, sobre o Hezbollah dizendo que as operações israelenses no sul do Líbano estão falhando, que eles não estão conseguindo avançar e coisa e tal, mas, na verdade, segundo Israel, é o contrário. O Hezbollah que já foi derrotado nessa história. Pelo que eu tenho visto, eu aposto mais na versão de Israel, mas cada um fica livre aí para ter a sua opinião sobre o assunto. Infelizmente, houve uma tentativa de ataque terrorista. Um palestino tentou esfaquear um soldado israelense na cidade de Deir Saraf, mas acabou atingido. Não houve outros feridos nesse caso, apenas o palestino que acabou falecendo nessa tentativa de atentado ali, né? Bom, isso lá em Israel, né? Mas a gente tem que falar também de Amsterdã, né, na Holanda. Parece que o antissemitismo está cada vez mais sério por lá. Isso daqui é um vagão de trem em Amsterdã pegando fogo com bombas plantadas pela galera antissemita em Amsterdã e o pessoal gritando Kankerjoden, que seria alguma coisa como câncer judeu, né? Ou seja, o pessoal chamando os judeus de câncer e coisa e tal. Uma coisa realmente absurda lá em Amsterdã. Quem imaginaria que em Amsterdã, uma cidade das mais desenvolvidas do mundo, você teria esse tipo de problema de ataques antissemitas, né? Aqui parece que são principalmente imigrantes do Oriente Médio que são os responsáveis pelos recentes ataques lá em Amsterdã, mas o curioso é que a polícia de Amsterdã parece incapaz de resolver esse problema, né? Aqui está a polícia tentando pegar os terroristas que estão fazendo esse tipo de coisa, mas infelizmente o que a gente está vendo parece um escalonamento, um aumento dos problemas, não uma resolução, né? E como a gente já tinha falado aqui no vídeo, né, os ataques a israelenses em Amsterdã foram combinados em aplicativos, né?
A gente mostrou aqui algumas imagens, inclusive, né, aquele ataque que foi feito pelos imigrantes do Oriente Médio, muitos deles taxistas, foi combinado claramente com esse objetivo nos aplicativos de mensagem. Enfim, eu espero que Amsterdã consiga resolver este problema, porque esse tipo de problema era coisa que a gente já imaginava ter ficado no passado, né? Bom, a gente tem boas notícias vindas da formação do gabinete do Trump. Tá? O Trump já indicou algumas pessoas para o seu gabinete e tem duas pessoas aqui que ainda não foram confirmadas, mas existe a expectativa de serem confirmadas. Uma delas é o senador Marco Rubio, republicano da Flórida. Ele é descendente de cubanos que foram para os Estados Unidos, então ele é muito sensível aos problemas da comunidade latina. E lembra aquela carta criticando o Alexandre de Moraes, a censura do Alexandre de Moraes? Ele foi uma das pessoas que assinou aquela carta dos congressistas americanos contra o Alexandre de Moraes. Ou seja, a gente vai ter essa pessoa agora como como secretário de Estado, ou seja, é o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos agora, né? Uma posição muito forte no governo americano. E o Marco Rubio também é pró-Ucrânia e pró-Israel. Então, é uma excelente indicação, né? Tem um vídeo dele respondendo a umas meninas que foram pedir para ele se declarar. Aqui, ó, umas meninas foram pedir para ele se declarar a favor de um cessar-fogo entre Israel e a faixa de Gaza, e ele, ao contrário, falou: não vou assinar cessar-fogo nenhum. Você está filmando isso? Então entenda o seguinte: eu quero que Israel destrua cada elemento do Hamas, que eles consigam chegar nas mãos desses animais, né? Essas pessoas são animais perigosos que fizeram crimes horríveis. Ele está se referindo, evidentemente, ao 7 de outubro, né? E eu espero que vocês postem esse tipo de coisa. Ou seja, não apenas ele não falou que vai ser a favor de cessar-fogo, como ele criticou o Hamas e criticou esse movimento antissemita supostamente bonzinho da esquerda americana, né? E perguntaram ainda: mas você não se importa com os civis que estão sendo mortos todos os dias? Ele fala: a culpa é do Hamas. E é o que eu falo para você: quem inicia violência é sempre o culpado, não interessa para que lado vá a violência. Se não tivesse iniciado a violência, não teria a violência defensiva. É lógico que todo mundo sente muito, é uma pena de ver pessoas inocentes morrendo. Civis inocentes não deveriam morrer nunca, mas guerra é guerra. Infelizmente, civis morrem. A culpa é 100%, no caso aqui da Ucrânia, 100% dos russos. No caso de Israel, é 100% do Hamas. A culpa não importa quem é que morra nessa situação, né? Enfim, essa foi a resposta do Marco Rubio para isso. É uma boa resposta. Espero uma posição muito dura dele, tanto a favor de Israel quanto a favor da Ucrânia. Infelizmente, ele já está tendo uma oposição muito forte na Twitter-esfera pró-Rússia, né? Então, por exemplo, o Jackson Hinkle aqui, que é uma russete enrustida, falando não porque ele não é maga, que o Trump deveria ter escolhido não sei quem, só um monte de gente russete, né, evidentemente, e ao invés do Marco Rubio, não sei o que lá, o pessoal criticando aqui as escolhas. Tem um monte de gente dizendo não porque o Marco Rubio é um neocon e coisa e tal. Não se enganem, essas pessoas são os russetes que tem dentro do Partido Republicano. O Marco Rubio não foi confirmado ainda, vamos aguardar a confirmação. Espero que seja confirmado, seria realmente uma excelente notícia para o gabinete americano, né? E tem mais uma informação aqui que aí não dá para saber se é verdade, mas parece que, segundo estão dizendo, o Netanyahu, depois de conversar com o Trump, os planos de Israel agora são de anexar não apenas a faixa de Gaza, mas também a Cisjordânia, a Judéia e Samária, acabar com a opção de 2 estados, e agora a solução vai ser de um estado só, Israel, em toda a região. Eu não sei até onde isso é verdade, tá? Esse Mário Narwal aqui é meio exagerado um pouco, vamos aguardar, né? Eu acho que deveria ser isso mesmo, no final das contas, né? Eu entendo que é uma solução meio radical, mas no final das contas todo o mandado britânico naquela região era para ser mesmo o Estado judeu. O Estado árabe é a Transjordânia, que hoje é a Jordânia, então está tudo correto, deveria ser assim mesmo. Mas vamos ver para que lado isso caminha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.